Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Que alegria estarmos aqui, reunidos no nome do Senhor, neste culto de adoração, para mais uma noite nós adorarmos e cultuarmos o nosso Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, Renê. E hoje o tema é Ele é. É claro que em 30 minutos não dá para a gente dizer o que Ele é em tudo, porque não dá para colocar Deus numa caixinha. Ele é imensurável. E nós vamos iniciar essa temática abrindo em Apocalipse 22:16. Eu peço essa leitura com o nosso amado pastor. Em seguida, ore, por favor, meu pastor. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Te bendizemos, eterno Deus, o Senhor que aqui está e que nos dirige nesta noite. Tu és o arrimo de nossa sorte, Tu és o nosso referencial maior, o nosso supremo pastor, sublime sacerdote, e já nos delegaste, Pai, o privilégio dos 5 minutos de oração. Já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que recebamos a palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui nós começamos a dizer que Ele é a brilhante estrela da manhã. O próprio Jesus confirmando sua natureza divina e sua linhagem física ligada a Davi. Em sua natureza humana, Jesus é uma raiz, ou seja, Ele é humilde, pequeno, sem destaque. Na sua natureza divina, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é elevado, Ele é alto. Ele é a luz que vence a escuridão. Ele anuncia um novo dia. Ele anuncia o reino de Deus, que representa esperança, salvação e vitória. Em Cantares 2:1, eu peço essa leitura ao presbítero Andriane. Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E aqui nós vemos mais um símbolo. Ele é o lírio dos vales. De uma forma poética, ele é visto como lírio dos vales. Embora esse texto original de Cantares seja um diálogo amoroso, nós como cristãos vemos com olhos espirituais uma linda história de amor entre Cristo e a igreja. Assim, Jesus é chamado simbolicamente de o lírio dos vales, que representa sua natureza pura, sem pecado, veio com humildade e não com ostentação. Floresce no meio da dor, do pecado, do sofrimento humano. Revela beleza, simplicidade, algo precioso que nasce num lugar comum, o vale. Ele traz vida e esperança onde havia aridez. E ele também é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5, eu peço essa leitura com o nosso irmão Ed Filho. Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5.
Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, Judá é a tribo da promessa. E esse título nasce em Gênesis 49, de 8 a 10, você lê em casa, quando Jacó profetiza sobre seus filhos, e a Judá ele diz que o cetro não se apartaria dele, autoridade real. Dele viria o governante prometido. Isso estabelece que o Messias viria da linhagem de Judá, não por acaso, mas por promessa divina. O leão, símbolo de fortaleza, de força, de vitória. Biblicamente, o leão representa autoridade, soberania, poder invencível, domínio sobre os inimigos. Ele vence, governa e julga com justiça. O leão é aquele que é digno de abrir o livro, algo que ninguém mais pode fazer. A surpresa do Apocalipse, o leão é um cordeiro. João ouve falar do leão. Se você ler o 5 e o 6, você vai entender que ele ouve falar do leão, mas ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Revela que a vitória do leão não vem pela força, não vem pela violência, mas pelo sacrifício redentor. Jesus reina porque ele se entregou por nós. O leão da tribo de Judá cumpre a promessa do Antigo Testamento, redefine o que é poder no reino de Deus. Ele vence o pecado, a morte e o mal. Não com espada, mas com cruz. Ele é o Cristo que reina agora e para sempre. Seu reino será plenamente manifesto. Ele é o leão que vence como cordeiro, julgará com justiça e restaurará todas as coisas. Você crê assim? Ele é o leão da tribo de Judá, o rei prometido que vence não pela força, mas pelo sacrifício. Ele governa com autoridade e revela seu poder no amor. E ele é amor. Em 1 João 4:8, ministro Anderson, por favor, faça a leitura. Carregando aqui que o celular estava... Beleza, 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Tralalala. Deus é amor. O que significa? João não diz apenas que Deus ama, mas que Ele é amor. Isso significa que o amor não é apenas uma característica de Deus. Tudo que Deus faz é coerente com a sua natureza amorosa. A palavra amor, no texto original, no grego, é ágape. E característica do amor ágape é um amor sacrificial, amor que se doa, amor que busca o bem do outro, amor que não depende de merecimento. O maior exemplo desse amor está nos versículos seguintes de 1 João 4, 9 a 10. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Ele não nos amou de qualquer maneira. Ele nos amou de tal maneira. Aquele que não ama, não conhece a Deus. João mostra que o amor é a evidência prática de um relacionamento real com Deus. Não é possível conhecer
verdadeiramente a Deus e viver com um coração cheio de ódio, indiferença, egoísmo e outras coisas que são obras da carne, da natureza humana. O amor cristão não é uma opção, não é opcional. É prova de transformação. Amar mesmo quando é difícil, é isso que Cristo nos mostra, porque Ele nos amou primeiro. O amor vai além de afinidade, de conforto. Então, o amor de Deus nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores. Amar não é um sentimento, mas é uma prova viva de que Deus habita em nós. E Ele também é o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Eu peço que a Maria faça essa leitura. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. O cordeiro era símbolo de sacrifício, inocente, sem defesa, oferecido para expiação dos pecados. O cordeiro não é um animal forte ou imponente, é um animal manso. Isso revela algo profundo para nossas vidas. Ele escolheu o caminho da entrega, não da violência, do amor, não da imposição. Ao dizer que ele tira o pecado do mundo, João não fala apenas das nossas culpas individuais, mas da separação de Deus. A humanidade inteira tem hoje a oportunidade de se achegar a Deus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador e quebrar todo esse medo, todo esse afastamento de Deus. Jesus não veio apenas para cobrir o pecado, como eram os sacrifícios antigos. Ele veio para remover os nossos pecados. Ele vai na raiz do problema, curar o que está quebrado dentro de nós. É isso que Cristo faz em nossas vidas. Por meio do seu sacrifício, nós temos hoje este acesso. Nós podemos ser totalmente lavados, remidos e curados pelo sangue de Jesus. E isso é um convite, esse versículo é um convite para que nós venhamos reconhecê-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, Salvador de nossas vidas, confiar nele as nossas vidas e andar não com o peso do pecado, mas debaixo da graça do Senhor, sem culpa. O Cordeiro de Deus já se entregou por nossa culpa. Cabe a nós aceitar esse amor e deixar ser transformado por Ele. Aprender a viver a mesma mansidão, entrega e misericórdia que vemos no Cordeiro de Deus. E Ele também é a nossa rocha eterna. Isaías 26:4 diz assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, esse versículo, o profeta Isaías afirma porque a nossa confiança deve ser contínua e não ocasional. Isaías nos fala de confiar em Deus não só quando tudo vai bem, mas perpetuamente, em todo o tempo, nos dias claros e nos dias nublados, uma confiança que nasce no reconhecimento de quem é Deus. O profeta compara o Senhor como uma rocha eterna, a imagem poderosa. A rocha não se move com o vento, ela não se desgasta
e serve de refúgio. Isso nos revela que nunca muda, não tem sombra nem variação de mudança. Permanece o mesmo ontem e hoje e amanhã e para todo o sempre. Isaías traz à memória que o Senhor é um fundamento sólido. Nele nós podemos confiar o suficiente para sustentar uma vida inteira. Confiar no Senhor não é apenas acreditar que Ele existe, mas é nós aprendermos a descansar nele, entregar o controle e caminhar com fé, mesmo quando a gente não entende o caminho. É escolher firmar o coração naquilo que é eterno e não no que é passageiro, temporário. E esse versículo nos traz paz. Quando tudo ao redor parece instável, há uma rocha que não se abala. Ele é uma rocha fiel. Nosso Deus é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Eu peço a Carol que possa fazer essa leitura. Apocalipse 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O nome escrito. João apresenta Jesus como um cavaleiro fiel e verdadeiro, vindo em glória e justiça e autoridade, uma imagem forte, majestosa e definitiva. O título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores afirma que não há nenhum poder acima dele. Ao longo da história, impérios surgiram e caíram, governantes se levantaram e desapareceram, mas Cristo permanece soberano. Esse versículo nos lembra que nenhuma autoridade humana é absoluta. Nenhuma situação está fora do controle de Deus. O mal não terá a palavra final. Jesus reina mesmo quando o mundo está caótico. A soberania de Cristo não é secreta. Hoje, muitos reconhecem Jesus apenas como um mestre, como um profeta, como uma figura histórica. Mas Apocalipse revela: Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Supremo. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A história não está à deriva. Existe um rei acima de todos os reis. Não há nenhum brigadeiro, nenhum general, nenhum político, nem a ONU, nenhum fórum. Não há nenhum sheik, não há nenhum presidente acima do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele governa com justiça, com poder e autoridade. Todos têm que bater continência para Ele, porque Ele é superior a todos. Ele também é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa
e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E essa expressão significa que ele é o começo e o fim de todas as coisas. Isso nos lembra que nada começa sem ele, nada termina fora do controle dele. Nossas vidas estão inseridas num plano maior, num plano eterno. Ele não pode ser surpreendido pelo futuro. Nós passamos por isso, né? Mas ele não. Aquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós vemos que ele não está limitado a tempo. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus, tudo está diante dele. Ele é, significa que ele está conosco hoje. Ele era, significa que já agiu na nossa história. E ele há de vir, significa que ele ainda vai completar a boa obra. A obra ainda não terminou. Se ele é o princípio e o fim, nós podemos descansar. Se ele é eterno, não estamos sozinhos. Se ele é todo poderoso, nossas lutas não são maiores que ele. O Alfa e o Ômega caminha comigo, caminha com você, caminha com a sua igreja. É aquele que começou a boa obra e é fiel para completar. Esse é o nosso Deus. Ele é eterno, todo-poderoso, o Rei dos reis. Ele é amor, ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor colocou no coração. Eu já peço o ministério de louvor. Eu não avisei antes, peguei de surpresa o ministério. Peço uma oração com o nosso amado pastor. Te bendizemos, Deus vivo, por tua palavra maravilhosa que nos foi ministrada, que nos foi dirigida do teu trono. Obrigado pela tua personalidade, por quem tu és. Tu és magnífico, Senhor dos senhores, Rei dos reis, absolutamente Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.